Será que compensa fazer ondas radiais para tratar tendinite calcárea do manguito rotador quando você já está fazendo fisioterapia? O quanto que as ondas radiais contribuem para o resultado do tratamento com relação à dor, função e a reabsorção do depósito de cálcio. O estudo que eu vou discutir nesse vídeo foi desenhado para responder essas questões. E eu te convido a imergir nas ondas comigo, mais uma vez, para conferir o resultado do estudo. Bora lá! O estudo que eu vou apresentar aqui para você foi publicado esse ano, 2022, e eu estou deixando a referência dele aqui dos autores na descrição do vídeo, porque aí você pode pesquisar, estudar, fique à vontade, tá bom? Eles tiveram como critério de inclusão no estudo pessoas de 30 a 65 anos que tinham como queixa principal uma dor lateral no ombro, que era exacerbado com movimentos acima da cabeça. Além disso, esses pacientes tinham que ter uma redução da amplitude de movimento. E todos esses sintomas tinham que estar presentes por pelo menos 3 meses. Além disso, de achado de exame físico, esses pacientes tinham que ter positividade para o teste de NIR. Tá? Então, isso tudo leva a crer que eles estavam procurando pacientes com tendinite calcária do supraespinal. Eles não deixaram isso claro no estudo e também nos resultados eles não falaram qual seria a proporção, né? Quantos pacientes tinham tendinite do supra, do infra, mas por eles acharem, sugere que seja supraespinal mesmo, que é o mais frequente, tá? Além disso, como achado de exame, esses pacientes tinham que ter na ultrassonografia deposição de cálcio. E o achado da ultrassonografia tinha que ser compatível, junto com a clínica, com uma doença na fase crônica, não na fase aguda. Esses pacientes foram randomizados em 2 grupos, sendo o primeiro grupo o grupo de intervenção, que foi constituído por 20 pacientes. Nesse grupo eles foram submetidos às ondas radiais e sessões de fisioterapia. A onda radial foi assim, foram 2.000 pulsos, a 0,32 milijoules por milímetro quadrado, eles não deram a conversão em bar, tá? Com frequência de 12 Hz, e eles realizavam 2 sessões por semana, por 6 semanas, ou seja, foram 12 sessões. Na fisioterapia, eles fizeram também 12 sessões, eram 2 por semana por 6 semanas, e o que eles fizeram lá? Fizeram diatermia pulsada com ondas curtas, ultrassom terapêutico, TENS, exercício para alongamento e fortalecimento. Já o grupo controle foi submetido somente à fisioterapia e não foi feito o estímulo com ondas radiais de forma falsa, né? Fingindo que estava dando um estímulo, mas não estava. Então, eles fizeram só fisioterapia sem enganar, vamos dizer assim, o paciente. E as análises que eles fizeram foi quantificação da dor, né, de forma subjetiva, análise da função e disfunção e o tamanho do depósito de cálcio num segmento ao 0, 6 semanas e 12 semanas. Então, vou colocar para vocês agora os resultados, tá? Primeiro, com relação à demografia do estudo, eles não descreveram muito bem, mas falaram que não houve diferença entre os participantes do estudo, né? 20 pacientes do controle e 20 pacientes do grupo de intervenção. A média de idade ficou entre 48 e 49 anos, o IMC foi de 27, então foram pacientes com sobrepeso, mas não informaram a proporção de homens e mulheres, nem o tempo de duração da doença, nem outros detalhes que poderiam ser relevantes. Agora sim, vou colocar a tabela para você ver sobre os resultados. Vamos começar com o resultado para a dor. Então, a gente vê aqui a tabela de resultado para a dor. A dor foi o desfecho primário desse estudo. Então, todo o desenho de estudo foi desenvolvido para que a análise da dor fosse mais fidedigna. Tá? Os demais itens, né, função, depósito de cálcio, foram desfechos secundários. E a dor aqui nesse estudo foi avaliada pela escala numérica de dor, que vai de 0 a 10 e é semelhante à escala visual analógica de dor. Tá? Aqui nós vemos o grupo intervenção, que foi submetido às ondas radiais e fisioterapia, e o grupo controle, que foi submetido somente à fisioterapia. Veja que no início a dor era elevada para os dois, 7,8, 7,9, uma dor de grande intensidade, e não houve diferença entre os grupos inicialmente.
Às 6 semanas após as ondas radiais e fisioterapia, a dor caiu, caiu 2,8 pontos para 5, ou seja, diminuiu 36%. Quando a dor no ombro diminui mais do que 2 pontos, já é uma melhora significativa do ponto de vista clínico. E quando melhora mais que 30%, já é um valor bom de melhora. Tá? Por outro lado, a fisioterapia sozinha diminuiu 1,9, ficou com um pontinho para ser considerada significativa do ponto de vista clínico, não estatístico somente. E aí diminuiu 24%, que também faltou 6% para chegar nos 30%. E houve diferença entre os grupos, ou seja, acrescentar as ondas radiais com 6 semanas foi melhor do que fazer só a fisioterapia. Aí depois, com 12 semanas, ou seja, 3 meses, diminuiu ainda mais a dor dos pacientes que foram tratados com as ondas radiais e fisioterapia. Caiu 4,5%, que já é bem significativo, e uma diminuição mais de 50%, que é um resultado já considerado muito bom. Ao passo que as ondas, só fazer fisioterapia diminuiu 3 pontos, o que é uma mudança significativa, e diminuiu 40%, que é bom, mas não é muito bom. E as ondas, o grupo, né, que foi submetido às ondas radiais, tiveram uma resposta superior, né, que o P foi significativo. Tá? Só que, né, apesar desses resultados, o resultado final aqui de dor, para quem foi tratado também com as ondas radiais, foi de 3,3. Então, sobrou um restinho de dor, que é incômodo ainda para o paciente. Porque pensando em dor no ombro, um valor que não é incômodo é até 0,9 de dor, né, que é mais baixo ainda. Então, ele ainda ficou incômodo depois de 3 meses. E aí, o paciente que não fez onda radial estava ainda um pouco pior, né, com 4,75. E esse P aqui significa que a mudança em intragrupo foi significativa também. Com esses resultados da dor, a gente consegue já concluir que fazer fisioterapia para tendinite calcária é importante, mas acrescentar as ondas radiais é ainda melhor, otimiza o resultado. Tanto que você consegue ter um resultado clinicamente significativo na metade do tempo, 6 semanas, ao passo que com a fisio sozinha, com 12 semanas. E mais, a analgesia é maior, enquanto que com as ondas radiais você consegue mais 50% de melhora, só fazer fisioterapia melhora mais de 40%. Então vale a pena acrescentar as ondas radiais para quem tem tendinite calcária nessas condições, né? Mais de 3 meses de doença, na fase crônica da doença. Só que não foi possível zerar a dor. Veja que com 12 semanas a média foi de 3. Tá? Eles não deram a tabela dos estudos, né, para ver como era cada um dos pacientes, mas a média foi 3. Que era uma dor ainda incômoda do paciente. Apesar disso, né, tem estudos que demonstram melhora quase zerando a dor com as ondas radiais. Só que nesses estudos eles não fizeram um controle utilizando a fisioterapia, então a gente não consegue saber o quanto isso é fidedigno, mas melhora para quase zero, isso é muito importante. Sugerindo que tem um forte fator operador dependente, ou seja, o médico que está aplicando a onda radial, a qualidade do tratamento modifica o resultado. Por isso que é importante se atentar à técnica, como você posiciona o equipamento, o paciente, como você faz as sessões, quantidade de pulsos, quantidade de sessões, quantidade de energia fornecida ao tecido doente. Isso é importante, isso a gente precisa se atentar a cada sessão para ver como é que está indo o resultado do tratamento. Né? Porque a gente fica com algumas perguntas nesse estudo. Será que o resultado não foi melhor? Porque fez muita sessão, né? Foram feitas 2 sessões por semana, 12 sessões, né? Uma quantidade bem significativa. Será que isso não prejudicou o resultado? Né? Será que a energia não foi muito alta? Né? 0,32 milijoules por milímetro quadrado. Será que isso não é muito para o tendão que está doente, que tem um depósito de cálcio ali incomodando? Então, isso precisa ser avaliado, né? Quando a gente vai fazer o tratamento com as ondas radiais ou focais, para que o resultado com o paciente seja melhor. Agora vamos ver o resultado com relação à disfunção. Aqui está a tabela de resultados para disfunção, que não foi um desfecho primário, foi um desfecho secundário. Então, os resultados aqui apresentados podem não refletir a realidade, tá? Porque o desenho de estudo não foi feito para isso. E eles utilizaram a escala de constante Murley para fazer essa análise, que é uma escala que vai de 0 a 100, quanto maior o valor, melhor para o paciente. E ela avalia a mobilidade,
dor, a força do paciente e as atividades diárias, a capacidade de realizar uma atividade no dia a dia. Eles viram que, inicialmente, a dor era igual, né, o resultado de disfunção era igual, 35,8 para os pacientes tratados com as ondas radiais e 34,3 para os submetidos somente à fisioterapia, sem diferença estatística. Com 6 semanas, também não houve diferença. Apesar de ter tido uma melhora em cada um dos grupos, né, o P significativo aqui, não teve melhora entre os grupos. Então, fazer ondas radiais não agregou melhora, né? Apesar de ter melhorado 18,7 pontos, que corresponde a 29%, e 21,5 pontos, que corresponde a 33%. Esses valores aqui, por serem maior do que 9,8, são significativos. Então, a melhora clínica foi boa, os pacientes ficaram satisfeitos. Com 12 semanas, a melhora foi ainda maior, né? 39 pontos, 38 pontos, atingindo ao término 72, 75 pontos, mas não teve diferença fazer ondas radiais ou não nessa escala de disfunção. Sempre quando a gente faz avaliação de função, é sempre bom ver mais do que uma escala, porque às vezes a gente consegue notar uma diferença que numa escala não teve. Então está aqui essa outra escala de função, que eles utilizaram o índice de Western Ontario para manguito rotador, que é uma escala que vai de 0 a 2.100 pontos, que pode ser transformada numa escala de percentual. Tá? Aí eles viram, né, nessa escala, que no início não teve diferença entre os grupos. Novamente, esse desfecho foi secundário, tá? E no início não tinha diferença, 37,1, 36,9, né, o P aqui não significativo. E com 12 semanas, houve uma melhora aqui nos tratados com os radiais, ó, aumentou 33,45%. Quando a melhora é mais que 12%, é significativo do ponto de vista clínico. E os tratados só com fisioterapia também tiveram uma melhora, tá? Que aí teve diferença entre os grupos, tá? Então, o grupo tratado com as ondas radiais melhorou mais do que ter feito somente a fisioterapia. Os autores do artigo não publicaram o P, né, o valor da significância, intragrupo, mas eles informam no texto que teve diferença. Quando a gente avalia a função, disfunção, a gente precisa lembrar que essas escalas avaliam muitos itens, né? Dor, força, atividade diária, mobilidade, todas elas avaliam esses tipos de características, né? E o ideal, na verdade, é destrinchar a escala em subescalas, para a gente poder entender por que aumentou ou não teve aumento. Por exemplo, a primeira escala não teve aumento, não teve diferença, apesar de ter tido melhora intragrupo. Já na segunda, teve diferença entre os grupos. Aí por que isso? Né? Não dá para a gente saber, mas provavelmente, às vezes, é a melhora da dor. Porque é esperado que as ondas radiais vão melhorar a dor, mas o que vai melhorar a função mesmo é fazer fisioterapia, né? Claro, né? Claro que melhorar a dor ajuda a ganhar função, mas muita gente consegue malhar, por exemplo, ganhar músculo, hipertrofia, com dor. Né? Mesmo com tendinite, você consegue malhar e ter hipertrofia, ter alguma performance, embora seja menor do que se você não tivesse dor. Então a fisioterapia é o essencial, por isso que, muito provavelmente, não teve diferença na disfunção. Só que numa das escalas, a segunda escala lá de Western Ontario, teve essa diferença, provavelmente porque ele consegue avaliar mais do ponto de vista de dor do que a outra. Só que essa resposta a gente não vai ter, porque a gente não tem análise da subescala para cada um dos quesitos. Outra coisa importante dos resultados é que na primeira escala de disfunção, nenhum dos grupos atingiu 80 pontos, que é o mínimo para ser considerado aceitável para o paciente levar a sua vida na boa. Tá? O máximo que eles conseguiram foi 75, 72 pontos. Então, isso sugere que o protocolo utilizado, né, de 2 vezes por semana, 2.000 pulsos, 0,32 mJ por milímetro quadrado de energia, não foi suficiente para dar essa melhora, para dar conforto ao paciente depois de 12 semanas. Mas apesar do que eu falei, né, desses resultados aí, a gente tem que lembrar também que o desfecho aí foi secundário. Então, às vezes, uma alteração que a gente viu ou alteração que a gente não viu entre os grupos, do ponto de vista estatístico, né, de significado estatístico, pode ser uma verdade ou uma inverdade. Então, a gente não consegue ter essa resposta. Teria que fazer um estudo pensando nesse desfecho primário, isso como desfecho primário. Agora vamos ver o resultado para o tamanho do depósito de cálcio. Será que as ondas radiais associadas à fisioterapia vão melhorar isso? Então vamos ver aqui na tabelinha.
Então temos aqui o resultado ultrassonográfico, tá, do tamanho do depósito de cálcio. Eles não fizeram uma análise radiológica, né, com radiografia. No início tinha 13,8 milímetros os pacientes tratados com as ondas radiais e 14,4 dos tratados só com fisioterapia. Não teve diferença entre os grupos. Aí depois de 12 semanas, né, 3 meses, caiu 1,34 milímetros nos tratados com as ondas radiais e 2 milímetros nos tratados só com fisioterapia. E teve diferença, ou seja, só fazer fisioterapia foi melhor. Parece até que as ondas radiais atrapalharam, se a gente for levar aqui ao pé da letra, tá? Eu ressalto aqui também que esse desfecho foi secundário, então pode ser que essa diferença observada não seja a real, né? Fora a amostra do estudo, tá? Ou pode ser mesmo uma diferença que eles observaram e talvez as ondas radiais atrapalhem, o que é o oposto do que já foi observado em outros estudos. Tem outros estudos que demonstram que fazer as ondas radiais acelera muito a reabsorção do depósito de cálcio. Isso, ondas radiais, tá? Não estou falando de ondas focais. Então, elas conseguem alterar o metabolismo celular para reabsorver ainda mais o depósito de cálcio. E, por falar nisso, talvez essa não reabsorção adequada do depósito de cálcio possa explicar por que a dor do paciente não zerou, né? Ficou com 3. Né? Porque, bem ou mal, o depósito de cálcio ali vai ser um fator irritante local. Tanto que um dos procedimentos cirúrgicos é remover toda aquela pasta com depósito de cálcio que tem na região, e isso melhora muito a dor do paciente. Tá certo que diminuir o depósito de cálcio não é imprescindível para melhorar a dor, mas a sua diminuição contribui para a melhora da dor. Tirar um agente inflamatório do local, óbvio que vai diminuir ainda mais a dor do paciente. E como há estudos que demonstram que as ondas radiais têm esse potencial, que elas não atrapalham a reabsorção do depósito de cálcio, a gente pode inferir que o protocolo utilizado pode não ter sido adequado, ou também a técnica utilizada não foi a melhor possível, né? Posicionamento, excesso de energia, excesso de quantidade de aplicações, além de que esse estudo foi com um segmento de 12 semanas somente. Né? Tem estudo, os que demonstram melhor resultado para reabsorção de cálcio, tem um follow-up, um segmento maior de 6 meses. Então, esse tempo aí talvez modificaria o resultado desse mesmo estudo, se eles tivessem ido mais adiante. Então, como mensagem que a gente tem que levar desse estudo, é que a fisioterapia ajuda muito os pacientes com tendinite calcárea do supraespinal, especialmente no ganho de função, que é qualidade de vida, força e mobilidade articular. As ondas radiais amplificam o resultado da dor, não necessariamente da função, mas da dor, permitindo uma melhora na metade do tempo, né? Conseguiu em 6 semanas versus 12 semanas para quem não foi tratado com as ondas radiais. E com uma intensidade, uma melhora da dor 20% maior do que se fizer somente a fisioterapia. Lembrando que isso é para um protocolo de ondas radiais de 2.000 pulsos, 2 vezes por semana, 12 sessões e energia de 0,32 mJ por milímetro quadrado e frequência de 12 Hz. Portanto, né, como conclusão final, vale a pena sim fazer ondas radiais junto com a fisioterapia para tendinite calcária. Beleza? Até mais, um abraço.